Federal deflagrou na manhã de hoje a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades envolvendo o Banco Master. É muito bacana, né, essa contextualização já assim no meio da pauta. Né, que não, nada. Nós estamos falando do quê? Do Tiririca. Um dos alvos dessa 9ª fase é o senador baiano Jacques Wagner, que é líder do governo Lula no Senado, além do empresário Augusto Lima, que é o ex-sócio petista do Daniel Worcaro. Sim, o Augusto, ele é do PT. O sócio do Worcaro é petista. Apoiador declarado de Lula. E não é qualquer sóciozinho, não. É o sócio que inventou o departamento que se tornou o departamento mais lucrativo do Banco Master e de todas as empresas ligadas ao Banco Master. Então a Polícia Federal deflagrou hoje, vamos fazer busca e apreensão no Jacques Wagner, que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia que o Guido Mantega foi contratado quando o Jacques Wagner, o Lewandowski foi contratado por causa do Jacques Wagner. O Jacques Wagner estava ali, ele ajudou a orquestrar esse departamento do Augusto Lima, que é colega de partido, colega do PT baiano do Jacques Wagner, que é o líder do governo Lula. As suspeitas envolvendo o Jacques Wagner surgiram a partir da análise de mensagens extraídas do celular de Augusto Lima. Os investigadores tentam esclarecer se o senador petista teria atuado em favor de pautas de interesse do Banco Master no Congresso Nacional, entre elas uma proposta que ampliava o crédito consignado e outra medida conhecida nos bastidores como emenda Master. Em mensagem captada pelos investigadores, Augusto Lima afirmou a Jacques Wagner: "Você faz parte disso tudo. Você faz parte disso." Ou seja, ele faz parte do processo de venda do Master ao BRB, o Banco de Brasília. Aspas. Você, olha, o Augusto Lima, sócio petista do Master, falando para o Jacques Wagner. Aspas. Você, mais do que ninguém, sabe de minha história e faz parte disso. Fecho aspas. A Polícia Federal suspeita que Jacques Wagner possa ter recebido vantagens indevidas, como um apartamento em Salvador avaliado em 2,5 milhões de reais, além de regalias que somariam pelo menos 3 milhões de reais, incluindo o uso frequente de aviões do grupo de Daniel Worcaro e ingressos para 2 shows de Taylor Swift. Vocês imaginam o Jacques Wagner no show da Taylor Swift? Nossa Senhora. O que a Taylor Swift canta, o alemão? É Shake It All, Uhuhu? Não é Shake It All? É essa daí? Eu não conheço. Shake It All. Eu fiquei imaginando no Jacques Wagner de não sei do que ele tá. O alemão falou que é pra Filipa Neta. É pra Filipa Neta mesmo, alemão? Tem certeza? Quem que escreveu? Quem é o autor da matéria que escreveu aí? A Mônica Bergamo falou isso aí? Se foi a Mônica Bergamo, é verdade, porque a Mônica ela tem fonte quente. Então, o show da Taylor Swift foi para as filhas e uma neta de Jacques Wagner, lá nos Estados Unidos e aqui em São Paulo no ano de 2023 também. A investigação apontou um repasse de 3,5 milhões de reais para a BN Financeira Limitada, empresa ligada ao núcleo familiar de Jacques Wagner. Ao cumprir mandados de busca, a Polícia Federal também encontrou 55 mil dólares e 33 mil euros em espécie, o equivalente a 470 mil reais, em endereços ligados ao senador em Brasília e Salvador. E o governo Lula foi pego de surpresa com a operação envolvendo um dos seus principais nomes no Congresso. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, conversou com Lula por volta de 8h30 da manhã de hoje, já depois da operação ter sido deflagrada. Segundo pessoas próximas a Andrei, ele tomou conhecimento da operação quando ainda estava com Lula em viagem ao G7 na França, mas não contou nada ao presidente. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro disse durante evento em São Paulo
que o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal, chamando a operação de hoje contra Jacques Wagner de alento. Vamos ouvir. Eu disse há poucos dias, esse plano aqui é uma péssima notícia para o PCC, para o Comando Vermelho e para o PT, que hoje está tendo um dia pior ainda, porque o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado Federal, Jacques Wagner. Isso é um alento de que a impunidade vai ser combatida e, como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia e agora começa a vir à tona. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estava preparado para a possibilidade do escândalo do Banco Master atingir pessoas do seu núcleo de governo, especialmente a da Bahia. E já teria inclusive ensaiado a resposta que ele daria. De acordo com aliados e ministros, desde que sinais sobre um possível envolvimento de Jacques Wagner começou a aparecer, Lula adotou um discurso interno de que em seu governo a Polícia Federal trabalha e quem for suspeito tem que se explicar e pagar pelos erros que cometeu. Lula teria inclusive conversado com Jacques Wagner, que teria tentado tranquilizar o presidente de que não teria envolvimento direto com as fraudes. Direto, indireto. Ai, meus queridos, os desdobramentos do caso Master acendem o alerta sobre outras relações com o PT, que governa a Bahia de forma ininterrupta desde que o galego, que é como Lula se refere carinhosamente a Jacques Wagner, é igualzinho a Michele se refere ao Jair Bolsonaro, né? Galego. Será que... Não. Desde que o PT assumiu o governo galego, assumiu o governo do PT lá na Bahia em janeiro de 2007. Nos bastidores da Polícia Federal e do STF, o incômodo dos investigadores era evidente. O fato de o embrião do caso Master ter nascido no Cred Sexta da Bahia já era de conhecimento público, mas mesmo assim, as fases anteriores da operação nunca haviam tocado nos alvos desse núcleo político. E isso desidrata ainda mais o discurso do PT contra os opositores e, em especial, de que esse fenômeno deveria ser chamado de Bolsomaster. Aliás, essa conversa do Lula, ao João Belucci, de que a Polícia Federal no governo dele vai no doa quem doer, ele esquece da capivarinha do filho dele que está lá na Espanha, né? Pois é, esquece do filho dele, que tem uma espécie de proteção, né, que a gente não sabe o porquê ele está relacionado nas questões do INSS, do Banco Master, conforme as notícias, então ele deveria aparecer, né? E todo mundo sabe, como você bem disse, que o escândalo começou lá, ele teve o seu embrião lá na Bahia, no Jacques Wagner, Cred Sexta, enfim, toda essa história que foi lá que a coisa tomou um volume gigantesco. E tem um outro ponto que tem sido pouco falado também, que é a previdência, né, dos tribunais de justiça ou de empresas públicas, que várias direcionaram o saldo dessas previdências, que devem ser os investimentos mais, com menos, né, me fugiu a palavra agora, arrojados, né, que são os mais conservadores. Então eles jogaram esses valores no Banco Master. Esses valores não vão voltar para a previdência dos tribunais de justiça, desses presidentes de tribunal de justiça que tiraram. E essas pessoas não estão sendo faladas também. Do Rio Previdência, fala muito do Rio Previdência, mas ninguém foi responsabilizado até o momento, né? Tá a investigação correndo. Agora, tudo isso aí já estava claro. E você vê que o Vorcaro transitava com todas essas autoridades, e me parece que algumas das autoridades não estão cumprindo com o que combinaram com ele. Então a gente esperava uma delação, agora acho que a delação, definitivamente o gato subiu no telhado, porque o próprio André Mendonça já deu um recado que a delação não é uma obrigatoriedade, né? A gente estava falando tanto de delação, porque se especulava, e todo mundo gostaria, que o Vorcaro entregasse esses players políticos que o ajudaram a tomar essa proporção de escândalo, mas não é uma obrigatoriedade na investigação, ele pode ficar calado e a investigação avançar, e agora aparenta que vai ser isso, porque toda hora sai a notícia, rejeitou a delação, agora outra tentativa, e o André Mendonça deixou claro que os advogados que lá o procuraram queriam fazer uma delação seletiva
poupando alguns, dando a se entender, que conforme saiu na imprensa, que até os advogados não queriam que se entregassem juízes, porque eles têm interesses no próprio escritório de advocacia. E seria uma coisa, de alguma forma, inédita, chegar em juízes. É o que a gente esperaria. Você chega no juiz, depois você vai comprar o juiz como? Exato, Você vai ter que sair, né? Você vê pelo caráter do advogado quando pensa um negócio desse. Justamente. Eu não sei quem foi, deixo claro que não sei quem foi, mas um sujeito que fala uma coisa dessa, é claro que ele tem o juiz, ele vende processo, na verdade, ele vende sentença, junto com o juiz. Quem faz uma sujeira como essa. Agora, não vai mais haver delação. Não vai mais. Não vai mais. Tanto pela postura da defesa do Vorcaro, quanto pela escovada que o André Mendonça deu com aquele seu tom calmo e pastoral na sessão da primeira turma de ontem, segunda turma, lá no STF. E não havendo delação, nós vamos seguir. Nós vamos continuar a assistir o desenrolar dessa história através das descobertas da Polícia Federal. E agora nós encontramos aí a cabeça do Jacques Wagner. Vale lembrar que até o momento as investigações não chegaram a ninguém do núcleo Bolsonaro. Que o que a gente está discutindo do filme Dark Horse, que foi dado a pretexto de patrocínio, isso surgiu na imprensa através de um vazamento que não foi vazamento. Foi um recorte criminoso de uma conversa privada entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro, feito por um funcionário do Daniel Vorcaro, chamado Thiago Miranda, que cuidava das questões de mídia. E ele mesmo, Thiago Miranda, dono da agência Mítia e sócio do Léo Dias, o fofoqueiro, mandou para o Intercept. E mandou seletivamente, sem mandar o mosaico completo. Então, o que se fala de Dark Horse hoje não está nos autos do inquérito. Mas, a partir desse recorte seletivo, quer-se fazer autos novos. E quer-se fazer autos novos com a relatoria do Flávio Dino. O que é um absurdo. Mas tamanho é o desespero desse pessoal com a conduta ilibada e circunspecta do ministro André Mendonça. E pelo que a gente vai acompanhando do andar desta carruagem, haverá um caso sólido sem necessidade de colaboração. Nós vimos agora o Jacques Wagner. E eu tenho para mim, Caivano, que se a gente for pensar que centrão é centrão, direita é direita, esquerda é esquerda, esquerda é PT, centrão é centrão, direita é direita, esquerda é PT, 80% do que vai ser descoberto recai sobre o PT. Eu tenho a mesma percepção que você. Emendo essa. Qual é o efeito na urna? Isso vai atrapalhar a campanha do Lula e ajudar a campanha do Flávio Bolsonaro? Ou vai atrapalhar Lula e não vai ajudar Bolsonaro? Ou não vai atrapalhar nem Lula nem ajudar Bolsonaro? Ou vai ajudar Bolsonaro sem atrapalhar Lula? Pavinato, eu não tenho bola de cristal. Mas você vai se lembrar que eu venho falando para você aqui que a gente iria viver momentos auspiciosos e alvissareiros. Usei esses termos mais uma vez. Eu só estou vendo os momentos auspiciosos. Do hospício, né? Do hospício. Mas por que eu dizia isso? Uma questão foi o que eu disse ontem com o Segré aqui a respeito da economia. Por mais que o IBGE tente, né, maquiar os números, uma hora isso chega com tal proporção na percepção do consumidor, do povo brasileiro, que não tem como fugir. Esse já é um demérito para o governo Lula. O segundo é justamente esse escândalo. E aí, respondendo a tua pergunta de maneira direta, esse escândalo vai sim minar a candidatura do Dilma desinelegibilizado, como eu venho dizendo há bastante tempo. Vai ser a pá de cal. Eu acredito que a gente vai ter o reflexo aí nas próximas
pesquisas, embora a gente não creia em pesquisas, mas que las hay. Então, você vai assistir e vai ver o número do diminuindo. A ponto, obviamente, do PT começar a desengavetar aquele plano B deles, que é colocar o Haddad em virtude de tudo isso que está acontecendo. A gente já viu esse filme, né? Esse filme aconteceu lá atrás, quando a Dilma acabou sendo candidata, e depois, quando ele foi preso, aí colocaram o Haddad, não ia ter candidato, aí vieram com o Haddad, virão com o Haddad agora. Se vai ajudar o Bolsonaro diretamente, posso até crer que não, mas vai ajudar indiretamente porque vai tirar o Lula e vai colocar alguém que não tenha condição de competir. Você acha mesmo que vai ter acho... o condão de tirar o Lula do páreo? A coisa tem uma proporção de explosão... Porque vale lembrar, o Lula não usa telefone celular. Não. O Lula não se deixa gravar. Não. O Lula é um político que não comete erro de principiante. Sim. E ele resistiu ao mensalão, petrolão, ele resistiu a isso. Ele resistiu às 7 pragas do Egito. Tudo bem, vocês têm razão. Mas isso, junto com a questão econômica, vai destruir. Porque vão falar, o dinheiro está indo longe para a corrupção, essas pessoas estão vivenciando tudo de melhor e nós estamos passando necessidade. Esses pacotes de bondade, que só é bondade para a campanha dele, né? Mas é de maldade para nós, pagadores de impostos. Já estão no limite e não estão sendo suficientes para que ele tivesse um crescimento. As pesquisas que a gente apresentou e analisou aqui, Pavi, ele chegou num limite. Nós até conversamos sobre isso. Ele chegou no ápice do voto do petista. Ele não tem como conquistar mais voto. E é justamente isso que vai fazer a pedra virar ao contrário. É assim que eu vejo a situação. Obviamente, a gente está aqui fazendo apenas uma análise... A de crack? Não, outra analogia que você vai falar, que bosta de analogia, que é a pedra que alguém empurrou até o cume e depois o cume volta. No alto daquele cume? O cume onde volta. Eu plantei uma roseira? Isso, e aí a pedra rola para baixo de volta. De toda sorte, vamos só... Quando vem a chuva fina... escorregou. O mato no cume cresce. Mas, Pavi, a gente falou já lá no começo, quando começou a surgir essa questão do Master, e hoje eu fui relembrar as anotações que eu tenho. O Jacques Wagner foi governador, né, da Bahia de 2007 a 2014, portanto, 2 mandatos, né? E foi sucedido pelo Rui Costa Pimenta. Em 2018, quase no finalzinho, então, do mandato do Rui Costa Pimenta, a EBAL é privatizada. A EBAL é privatizada, comprada por quem? Augusto Lima. Augusto Lima vai e vende metade da empresa para Daniel Vorcaro. E mais, ele toma 15 milhões do Vorcaro para a compra de metade e continua mantendo a sua metade. E aí eles criam o Credicesta, que foi um endividamento infinito do servidor público baiano. De tal sorte que aumentou o limite de endividamento para 75% do que o cara ganha. Pavi, há como pagar uma dívida que você já tem de 75% da sua renda? Eu não sei, eu vivo assim. É como vivo? Não é. Tá alavancado. Não é. É como vivo. Tá alavancado, tá alavancado. Não tem. Aí todo mundo aqui, se você for parar para pensar, até aluguel, força, as contas, etc. Não, etc. mas só de consignado, Pavi, é diferente. O cara tem 75% mas daí você não paga o aluguel. Exato, é isso que eu tô falando. Então, endividamento infinito. Porque hoje você já tentou colocar inquilino na rua? Não coloca. Mas há uns 4, 5 anos foi a última vez que eu fiz. Não coloca mais. Não coloca. Mas de toda sorte, começou então, como eu disse lá, além da compra de precatórios, né? Na verdade, o pagamento de precatórios, que começa na Bahia também, com um pagamento de 115 milhões pro Master. Então, não tem como você dissociar esse DNA, né, dessa explosão que é o Banco Master com o PT. E na minha visão é por isso que vai comprometer e vai começar a derreter, Pavi. Bom, e a justiça